5, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. E depois nós vamos ler Salmos, capítulo 16, versículo 2. Mateus 5, 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora lá em Salmos capítulo 16, Salmos 16, versículo 2. Salmos 16, versículo 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a Ti somente. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a Ti somente. No final dessa exposição, minha intenção ao ensinar essa palavra, Deus aplica o que Ele deseja aplicar no seu próprio coração, mas a minha intenção é que no final desse texto, a graça de Deus esteja sendo exaltada por meio dessa palavra, e também esse versículo do Salmo 2 seja melhor percebido por nós, à luz daquilo que nós vamos estudar de Mateus capítulo 5, versículo 2. Essa oração do salmista: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho a Ti. Senhor, eu não possuo nenhum bem. Tu és a minha única posse, né? Senhor, Tu és o meu Adonai. Outro bem não possuo senão a Ti somente. Quero falar sobre isso e nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu quero, no primeiro momento, ler muitos versículos da Bíblia e eu não vou muito explicar o texto. E depois caminhar para ensinar algumas, ou fazer os irmãos lembrarem, né, algumas virtudes, alguns princípios dentro dessa palavra do Sermão da Montanha. Eu fico tentado em dar um pano de fundo sobre esse tempo de Jesus, falar sobre aquela época, em que circunstância ele falou. Seria o meu dever fazer isso, mas eu vou pedir aos irmãos perdão. Talvez o Renato, na palavra que ele for pregar no outro domingo, ele possa falar um pouco mais introdutoriamente a respeito do Sermão da Montanha. Eu já vou entrando já no Sermão da Montanha, eu já vou subir na montanha, né? E quero falar aqui com os irmãos. O que me chama a atenção nesse texto das bem-aventuranças, a palavra bem-aventurada aparece muito em toda a Bíblia, principalmente nos Salmos e aqui. Bem-aventurado é mais do que feliz. A Bíblia dá conceito a respeito do que é o amor. 1 Coríntios 13 é um conceito do que é amor. Nós sabemos o que é amor pelos conceitos que as próprias Escrituras nos fornecem, o que é amor. A Bíblia também fornece um conceito do que seja a fé. Está muito bem conceituado em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento. E lá está um conceito bem explicado, bem claro do que seja a fé. Mas a Bíblia não dá um conceito do que seja a felicidade. A Bíblia não diz o que é a felicidade. Mas a Bíblia diz de que tipo de pessoa é feliz. A Bíblia não dá um conceito de felicidade, mas a palavra de Deus diz qual é o tipo de pessoa que é feliz. Por exemplo, a Bíblia diz que um homem que teme ao Senhor é feliz. Então, temer ao Senhor, Deus olha para a pessoa que teme ao Senhor e diz: essa pessoa que teme é um homem feliz, é uma mulher feliz, é uma pessoa feliz. Então, o texto está falando que bem-aventurado os pobres, ou bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. E há uma expressão meio
interessante, bem interessante, que o texto apresenta ali, que o pobre é aquele que não tem, mas no reino de Deus ele tem, porque ele diz, bem-aventurado o pobre. O que o pobre tem? Nada. Porque dele é o reino de Deus. Olha só, o pobre tem algo no reino de Deus, e isso é interessante. O tema da minha palavra, que eu coloquei aqui para nós pensarmos, é o reino de Deus chegou, agora tudo irá mudar. Vamos dizer? O reino de Deus chegou, agora tudo irá mudar. Amém. Essa expressão do reino de Deus, Jesus começa a contar esse sermão da montanha. E ele inicia, não no capítulo 5, mas ele inicia no capítulo 4, dizendo que o reino de Deus havia chegado e que haveria necessidade de arrependimento. Queria ler com vocês Mateus 4:17. Olha só, Mateus 4:17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque o reino está próximo, porque está próximo o reino de Deus. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Versículo 23, do mesmo capítulo. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Jesus, então, estava pregando o evangelho do reino de Deus. E eu queria mostrar para você, esse primeiro momento vai ser uma coisa bem técnica, desculpe, irmãos, bem aula mesmo. As Escrituras mostram o cuidado de Deus para com o pobre. Eu sei que o texto está usando pobre em espírito. E o texto que nós lemos de Salmos está dizendo assim, eu não tenho bem algum, e quem está falando isso é um rei, um homem rico. Como que um homem de muitas posses, como era Davi, não tinha nada? E ele está dizendo, eu não tenho nenhum bem. O único bem que eu possuo é o Senhor. E eu queria aproveitar essa palavra pobre, bem-aventurado os humildes, porque a palavra no original para humildade é a mesma palavra para pobre. Pobre mesmo, pobre de recursos, pobre de dinheiro, pobre. E nós vamos ver aqui alguns conceitos de pobreza e o que a Bíblia fala sobre o ser pobre. Primeiro eu quero mostrar para você das leis, dentro da lei, no Pentateuco, os profetas, os salmos, o próprio Senhor Jesus, a igreja e os apóstolos, alinhados no mesmo conceito de como é que nós devemos enxergar a pobreza, de como é que nós devemos lidar com o pobre, e não com a pobreza simplesmente, mas como é que nós devemos perceber o pobre. Então nós vamos ler bastante textos dentro dessa premissa. As Escrituras mostram o cuidado de Deus para com o pobre. Vamos falar junto? As Escrituras mostram o cuidado de Deus para com o pobre. Então, dentro dessa premissa, nós vamos ler esses textos. Quando eu estava fazendo esse esboço, eu lembrei muito da Corália, porque se eu tivesse um tempinho melhor, eu ia colocar aqui todos os versículos organizados, que a gente ganharia mais tempo. Mas eu não possuo esse tempo, então nós vamos ler assim, irmãos. Êxodo, as leis. Primeiro nós vamos ver as leis. O que a Bíblia diz nas leis de... Eu peguei alguns versículos, não todos os versículos, para vocês perceberem o que é a visão de Deus na época da lei, como é que ele lidava com o pobre. Êxodo 23:6. Êxodo 23:6. Olha o que diz. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua
causa. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Ainda, Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Veja só como Deus lida com pessoa pobre. Emprestar um dinheiro a um irmão pobre, você deve ajudá-lo e não deve lucrar com isso. Você precisa ajudá-lo. E não é uma relação comercial. Não é uma relação assim, eu vou te emprestar, mas eu preciso reaver as minhas perdas. Mas a Bíblia está dizendo, quando emprestares dinheiro ao teu irmão, ele está falando isso lá naquela época, de outros conceitos, mas assim, nós precisamos observar o cuidado de Deus na lei, dizendo que quando você emprestar um dinheiro a um irmão que é pobre, você não deve fazer isso impondo a ele juros. Levítico capítulo 25, versículo 10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Esse texto está dizendo que se porventura na minha vida eu tivesse uma desventura e ficasse muito pobre, e tivesse alguma coisa acontecendo na minha vida e eu ficasse muito pobre, e fosse necessário vender as minhas posses para você, e fosse vender a minha casa, meus terrenos, minha terra, meu gado, eu vendesse a você, quando completasse 50 anos, você deveria devolver a minha terra, como se ela fosse de fato minha. Eu estou com 53 anos de idade hoje. Imagine que meu pai tenha ficado muito pobre e vendesse a nossa propriedade, a propriedade da família. Agora, com 50 anos, quando eu completasse 50 anos, vivi pobre com meu pai, talvez escravo com ele do nosso Senhor, de um Senhor, sem ter nenhum recurso, vivendo como escravo. Passado esses 50 anos, talvez o meu pai já morto. Então eu agora haveria de receber de volta as minhas posses e não comprá-las novamente, receber de volta tudo que me pertencia, para que agora não houvesse gente rica demais e gente pobre demais. Então os meus filhos, diferente de mim, poderiam ainda usufruir de condições e de dignidade. Este era um conceito da Bíblia, da palavra de Deus em relação aos pobres. No ano 50º, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu, ano do perdão, e tornareis cada um a sua possessão, cada um ia receber de volta, e cada um a sua família, quem era escravo deveria ser liberto. Levítico ainda 25, versículo 35 a 37, a 39. Olha só. Versículo 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, e ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Não é negócio. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Você sabe o que é ser escravo. Então pense nisso para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Veja a mente de Deus
como é que o povo deve lidar com os pobres da sua época. 19, Levítico 19, versículo 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da sua messe. Não rebuscarás, ou não, né? Você ir lá, voltar de novo lá para pegar os grãos, o pedaço lá que ficou para pegar, você deixa para trás da tua vinha. Nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha a mente de Deus com relação ao seu povo que tem recursos em relação àqueles que não têm recursos. Não é assim, cada um por si, se vire. Eu que estou trabalhando aqui, não ponha a mão. E Deus está dizendo, não, há um pedaço ali que não é para você colher. Deixa para os pobres e para o estrangeiro. E daquilo que você está colhendo, se porventura você olhou para trás, caiu, ou você não colheu, ficou um pedaço ali, não volte atrás para você colher. Deixa lá. O pobre vai vir na sua fazenda, e aquilo é herança dele para o Senhor. Cuide do pobre. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14 e 15. Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o trabalhador, ou o jornaleiro, né, o trabalhador pobre. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Não seja um opressor. Veja só ainda o versículo 15. No seu dia, no dia que tem que receber o salário, lhe darás o seu salário. Ele trabalhou o dia inteiro, no final do dia, pague ele. Antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. A Bíblia está dizendo assim, olha, cuide do seu pobre, ele vai trabalhar, depois que trabalhar, não fique retendo o dinheiro dele na sua mão. Pague, porque depende disso a vida dele, para que não aconteça que você, retendo o dinheiro dele, ele vai clamar ao Senhor, ó Senhor, as minhas panelas estão vazias, eu não tenho comida, e Deus está vendo você com o dinheiro dele, e aí Deus então vai agir contra você em relação ao pobre. É isso que Deus está dizendo em Levítico, em Deuteronômio 24. Capítulo 15, 1 e 2. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Ao fim de cada 7 anos. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá ao que havia emprestado, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Olha, isso está na lei. Isso é o conceito da lei. É verdade que existem coisas próprias para aquela época, mas este é o conceito da lei de Deus. É o coração de Deus de como é que Ele quer que as pessoas que estão ali olhem para irmãos pobres, com a pobreza das pessoas. Vamos ver o que os profetas disseram. Isaías 1,17. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor. Olha aí agora, defendei o direito do órfão. Órfão não dá conta de pagar, órfão não dá conta de se defender, ele é um órfão. Órfão requer, não é um adulto órfão, é um órfão, é uma criança, é alguém. Pleiteai a causa das viúvas. Por quê? Porque elas não têm marido, elas não têm recursos, e o profeta Isaías está corrigindo a nação pecaminosa, porque eles não estão defendendo a causa do órfão e nem da viúva. 10, 1 e 2. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Havia um pecado grave na nação de Israel durante
e os profetas, se você prestar atenção, nós vamos ler aqui, o tempo todo ele está denunciando essa ação de não só de desprezar os pobres, mas além de desprezar, tirar dele o que ele tem, em detrimento dos ricos e dos poderosos. Jeremias disse algumas vezes, se você for estudar o livro de Jeremias, que Deus estava julgando aquela nação porque quando entrava num pleito um rico contra o pobre contra o rico, o rei, o sacerdote, por causa do rico, mesmo o pobre estando certo, eles davam direito para o rico e perdia o pobre, e Deus não aceitava essa atitude. Capítulo 58, 6. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? A Bíblia está dizendo assim, que essa é a atitude que nós devemos ter para com pessoas que estão passando necessidade. Jeremias 22, 16. Jeremias 22, 16. Deus julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Deus julgou a causa, é para a gente julgar a causa do aflito e do necessitado. Ainda Jeremias capítulo 5, versículo 28 e 29, se eu não estiver enganado. Não sei se, isso. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os efeitos da malignidade, não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu da nação como esta? E qual que é o pecado dessa nação? Um deles é que eles não julgam a causa dos pobres, não acodem os necessitados. Amós 2, 7. Vou ler só esse de Amós, dos profetas tem tantos, eu vou passar por cima. Apenas esse de Amós 2, 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Olha o pecado que estava ocorrendo nessa época do povo de Deus, e um deles é que eles pervertem os pobres, o caminho do pobre. Jesus também falou, Lucas 18, 22. Lucas 18, 22. Ouvindo Jesus, disse-lhes, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens e dá aos pobres. A igreja, Atos 2, 42, olha, Atos 4, 42, 32, perdão. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes eram comuns. Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Gálatas, para a gente ver só a questão disso nas cartas, Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Este é o conceito bíblico, se a gente for lendo do início ao fim da Bíblia, o cuidado de Deus para com os pobres. Deus tem um lado, Deus tem uma fraqueza, Deus olha com um jeito mais especial para quem não tem força, para quem tem poucos recursos, para aquelas pessoas indefesas. Deus é o Deus dos pobres. Se você prestar atenção, até mesmo o pecado de Sodoma e Gomorra, de acordo com Ezequiel,
O pecado de Sodoma e Gomorra que fez com que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Depois você dá um Google aí, eu não coloquei aqui. O pecado deles foi que eles eram tão arrogantes, os ricos, e desprezaram os pobres. E Deus, vendo isso, julgou severamente aquela nação, Sodoma e Gomorra, por causa do seu pecado social. Essa é a maneira, essa é o primeiro, é uma introdução que já foi quase o meu tempo todo ali da minha pregação, mas não tem problema. Só para a gente lembrar que quando você ver uma pessoa pobre, nós precisamos olhar para a pobreza com o olhar da Bíblia. Deus olha com um olhar muito doído na alma para com pessoas que passam necessidade, para aquelas pessoas que não têm recursos. Eu sempre pensei que igreja começa pelos pobres. Qualquer coisa que a gente vá fazer na igreja, nós precisamos pensar nos que não têm. Nós precisamos pensar nos que não têm, porque aquilo que é... A pobreza brasileira não é a mesma pobreza americana. A pobreza brasileira não é a mesma pobreza da Venezuela ou talvez da África. Os pobres brasileiros não são os mesmos pobres africanos em determinados lugares da África. Talvez o nosso pobre brasileiro tenha emprego e dá conta de se manter. Mas existem pobres que não conseguem colocar o pão na sua mesa. E Jesus está dizendo que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Então tudo irá mudar. Porque nesse mundo, o pobre, o aflito e o necessitado não tem vez. Os ricos dão o tom. Os ricos dão os destinos e oprimem os pobres. Mas quando o reino de Deus chega, os pobres são bem-aventurados, não porque são pobres, nesse sentido de recursos. Ninguém é bem-aventurado porque não tem. Eles são bem-aventurados por causa do reino de Deus. O reino de Deus chegou e o reino de Deus é atento aos pobres. Existe uma realidade no mundo, e essa realidade que Jesus encontra no mundo é a realidade da rebelião. O mundo está em rebelião, existe um império das trevas governando, existem pessoas com seus pequenos reinos, cada um com seus pequenos reinos, e Jesus chega dizendo: acabou a rebelião, todos dos seus pequenos reinos deponham suas armas, o verdadeiro rei chegou e ele vai falar, e a primeira coisa que ele vai dizer, no Sermão da Montanha, o rei falando, é que no reino dele, os pobres serão bem-aventurados. Quem se dará bem no reino de Deus? Os pobres. Jesus disse em Lucas capítulo 4, 18, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. A atenção de Jesus é para com os pobres. Agora, o que é ser pobre? Pobre é não ter recursos e nem meios para conseguir o que se precisa. O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre é aquela pessoa que não tem nenhum recursos e ele não tem nenhum meio, seja quais forem, para se conseguir aquilo que é essencial para a sua dignidade. Pobre está ligado não só à falta de recursos, seja eles quais forem, mas a pobreza também está ligado à fraqueza. O pobre é alguém que tem fraqueza, não é fraqueza física. O pobre não tem poder de influência. Pessoas pobres são aquelas pessoas vulneráveis que não conseguem se proteger contra qualquer que seja a força que vem contra ele. Seja a força da fome, seja a força psicológica, emocional. Fraqueza, diante da palavra que Jesus usou, que é ptoroi no grego, ela engloba todo tipo de pobreza. Todo tipo de escassez.
Ele está descrevendo alguém que não tem recursos. Jesus está dizendo que existem pessoas que não têm condições, que estão extremamente fracas, vulneráveis, não conseguem se bancar, se proteger naquilo que é essencial. Pobre é ter absolutamente nada. O que é que você tem? Nada. Quem é o pobre? É aquele que não tem nada, absolutamente nada. É estar com as mãos vazias de condições para conseguir dar a resposta. Aqui tem o que você precisa. Aqui está o que você necessita para você levar para casa. E o que você tem para adquirir, ele não tem absolutamente nada. Pobre é o incapaz. É o incapaz de se sustentar. Essa palavra que Jesus utiliza, ela significa, é o pobre extremamente necessitado, a tal ponto que só conseguirá ter alguma coisa se for ajudado. Esse é o pobre. O pobre não tem. Quando nós olhamos então, aplicando essa dimensão da pobreza, e olhando para aquilo que o Novo Testamento vai traduzir para a pobreza, ele vai traduzir para a pobreza, e Jesus está fazendo essa mudança, está trazendo esse conceito aqui no Sermão da Montanha, que os pobres financeiramente, sem recursos, carentes, fracos, incapazes de recursos materiais, ele está aplicando isso, demonstrando isso para aquilo que é espiritual. Quem é o pobre? É aquele que não consegue dar o que ele deveria dar. Ele nada tem, ele não tem vida e não pode ter. Ele não tem paz e não pode ter. Ele não tem esperança e não pode possuir, conquistar, comprar, se esforçar para ter. Ele não tem condições alguma de ser santo. Ele não tem capacidade alguma, mesmo que se esforce, para ser justo. Ele não tem recursos espirituais abundantes para que ele possa agradar a Deus. Ele não tem como pagar a sua dívida eterna. Ele não tem como se libertar do cativeiro de Satanás. Ele não tem como sair da condenação da escravidão eterna. Ele não tem nada. E não pode ter. Ele não pode juntar as suas quirelas, que a Bíblia chama a justiça do homem como trapo de imundícia. Por mais que ele busque ser justo, aquilo ainda é insuficiente. Ainda que ele ore bastante, aquilo é insuficiente. Ainda que ele crie regras e leis e normas em que, em obedecendo, ele possa agradar, aquilo é insuficiente, porque Paulo diz que a própria lei é insuficiente para justificar um pecador, um pobre. Por mais que ele obedeça, ele não consegue atingir o que se espera dele. Ele é totalmente pobre. Ele nada tem. Agora esses pobres escutam essa palavra macariá. Os bem-aventurados. Jesus está olhando para aquela multidão de gente. Tem pobres financeiramente ali, mas muito mais do que isso. Jesus está olhando para a humanidade, olhando para nós, olhando para os discípulos, olhando para as pessoas. E o rei chega com uma nova mensagem para aqueles que deveriam ser condenados a uma vida de necessidade, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, uma vida sem qualquer condições de ser amigas de Deus, reconciliados com Deus, eles não poderiam. Jesus diz, bem-aventurados vocês, porque o reino de Deus chegou. O reino dos céus pertence a elas. Imagine essa cena de um pobre, que você chega para um pobre e pergunta para esse pobre,
Essa regeneração que você tem, como que você conseguiu? Esse perdão de Deus que você recebeu, como foi que você fez para receber? Quanto você pagou pela sua eleição? Como foi que você conseguiu essa predestinação, de acordo, eu estou lendo para você Efésios, capítulo 3, capítulo 1. Essa descrição aqui é de Efésios, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode continuar. Assim como nos escolheu nele, fomos escolhidos. Quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos. Onde você adquiriu essa santidade? Para sermos irrepreensíveis perante ele em amor. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Como foi que você conseguiu ser filho de Deus? Onde é que você conquistou essa fé? E esses frutos de paz, amor, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio, essas virtudes espirituais que você demonstra na sua vida, como você conseguiu? Esse desejo que você tem por santidade, por quanto você comprou? E esses dons espirituais, e esse Espírito Santo que está sobre você, e esses irmãos, como você conquistou? E não só isso, não só como você conquistou, como que você mantém? Olha só, você compra um carro de 180 mil reais. Imagine que eu te dou um carro, eu não tenho condições de te dar um carro, mas imagine que eu tenha. Te dou um carro de 180 mil reais, você não pode vender esse carro. Eu te dei uma benção ou um problema? Um problema, tem IPVA. Quanto que é o IPVA? De um carro de 180 mil reais. Você não pode nem andar. Porque um carro de 180 mil reais, eu não sei quantos quilômetros que ele faz por gasolina. Mas você vai ter que ter dinheiro para comprar gasolina. Um pobre que não tem onde morar, ganha um carro de 180 mil reais. Não tem o que pôr comida na boca, ele ganha um carro de 180 mil reais e diz assim, olha, é seu. Aí você vai, uau, é meu, posso vender? Não, é seu o carro. É um dom que eu estou te dando, um carro. Você chega, e agora? Está lá o carro. Na sua garagem. Na sua garagem não, você não tem casa, cara. Está onde esse carro? Está na rua. Está na rua, a polícia para, vai pedir documento. Cadê o seu documento? Não tem. E para tirar documento tem que pagar. E para você ir lá tirar o documento, você tem que ter dinheiro para ir lá. Só que você é pobre, você não tem dinheiro. Hã? Você vai, já está no pá, o pobre está ligando com o nome do SPC, mas vai para o SPC. Tá bom, aí, e aí para você ter o carro, sabe como que a gente pensa que é a salvação? Deus me deu a salvação, que é uma coisa que é impossível, mas manter ela é por minha responsabilidade. Você pensa que administrar os recursos de Deus é às suas custas, você é pobre. Você não pode manter pela sua força o seu dom. Nenhum dom. Você é pobre. O pobre é o que não tem recursos. Ele não dá conta de manter um dom espiritual, um ministério espiritual, uma igreja. Não dá conta de ser pastor, não dá conta de ser ovelha, não dá conta de ser nada. A única coisa que o pobre dá conta de ser é pobre. Ele nada tem. Salmo 16, 2. Senhor, eu não tenho nada senão a Ti. Terrível quando os pobres se tornam arrogantes por causa do favor, do dom. Imagina você com um carrão, você entra dentro daquele carro, só entra, né? Porque você não pode pagar o IPVA, não pode andar, não pode fazer nada, você só entra dentro do carrão. Fica lá dentro do carro o dia inteiro. Mora dentro do carro. Aí chega um moribundo que não ganhou o carro. Aí você olha para o moribundo e fala, olha só aqui, ó, meu esforço, minha vida de dedicação, minha vida de jejum, minha vida de oração. Você tem que ser igual a mim. Não foi isso que o fariseu falou quando ele foi para o templo? Senhor, graças eu te dou que eu não sou como esse miserável que não tem esse carrão aqui do ano para ficar.
Aí o pobre, que é rico, porque o publicano é rico, mas agiu como um pobre, disse: miserável homem que eu sou. Mas que terrível quando essa cena, nossa espiritualidade, nossa fidelidade nos tornam arrogantes na presunção de que a gente tem o que tem porque se esforçou para ter. Conseguiu com o meu esforço, com a minha dedicação. E essa casa que você tem, de quem ela é? Esse carro que você tem, de quem ele é? Essa família que você tem, de quem ela é? Essa empresa que você tem, de onde você conseguiu? O salmista diz assim: eu não tenho nada. Essa casa é do Senhor. Esse carro é do Senhor. Essa família é do Senhor. Esse filho é do Senhor. Meu trabalho é do Senhor. Minha vida é do Senhor. Meus pensamentos é do Senhor. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é o Senhor. Ninguém pode me roubar nada, porque eu não tenho nada. Lembro de uma vez que na igreja que eu pastoreei, um irmão chegou assim: olha, tem um curso de casais maravilhoso. E tem um pessoal que faz. Você só tem que tomar cuidado, porque esses irmãos que fazem esse curso é tão bom que quando termina os irmãos, ele leva os irmãos para ele. Aí eu falei assim: eles não podem tirar nada de mim, porque eu não tenho ninguém. Não são minhas. Não são minhas ovelhas. Não foi o que o Pedro falou? Cuidai do rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho não é do Renato, não é da Nova Vida, não é do pastor Robson. O grupo de vida não é seu. Esse lugar aqui não é nosso. Tem nada nosso. Porque tudo que nós temos é o Senhor. Isaías 41:17. Isaías 41. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas ele é bem-aventurado. Sabe por quê? Olha o restante do versículo. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. A quem Deus acode? O sedento, o aflito, o pobre. Nesse sentido, eu não estou dizendo de irmãos que estão sem recursos. Eu estou dizendo de quando você se chegue diante de Deus e diz: Senhor, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser quem Tu queres que eu seja. Eu não consigo. Já há muito tempo que eu parei de tentar agradar a Deus, buscando me esforçar para agradá-lo, no sentido de fazer coisas para Ele, para agradá-lo assim. Eu faço por amor. O que tem que fazer, eu faço porque deve ser feito. Mas sempre que eu me aproximo diante de Deus, eu digo: Senhor, eu estou totalmente dependendo da sua misericórdia na minha vida. Porque por mais que eu me esforce, é insuficiente. Eu sou pobre. Pedi para o Lucas vir aqui para o teclado para a gente terminar. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Um coração quebrantado Deus não rejeita. Sofonias 3:12. Sofonias 3:12. Diz assim, Sofonias 3:12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e pobre, que é a mesma palavra, que confia em o nome do Senhor. Confia nas suas riquezas, nas suas orações, nos seus jejuns, na sua dedicação? Não. Nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros,
outros em cavalos, né, diz o texto bíblico, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança não é a nossa dedicação. Temos que nos dedicar. Temos que nos santificar. Temos que orar. Temos que jejuar. Mas não como o pastor tem falado para nós aqui. Não como uma barganha para adquirirmos coisas de Deus, porque de Deus tudo que nós recebemos é de graça. O reino que produz salvação é um dom tão absolutamente da graça quanto imerecido. O reino de Deus que produz salvação é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Na dimensão que é graça, alcança a dimensão que é imerecido. Nunca será merecido. Nunca Deus te dará por esforço. Sempre será por graça. O reino é concedido ao pobre e não ao rico. Ao aflito, ao frágil e não ao poderoso. Aos pequeninos, como disse Jesus, Pai, graças eu te dou porque revelastes essas coisas, ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Não temais ao pequenino rebanho, disse Jesus, porque a vós outros agradou Deus dar o seu reino. Por isso disse Jesus que prostitutas e pecadores e mancos, ele disse, né, traga os mancos, os aleijados, os cegos, essas pessoas endemoniadas, leprosas, os que não são, como disse o apóstolo Paulo, reparai na vossa vocação, que não são muito de nobres nascimento que foram chamados, mas os que não são, os desqualificados, os que não podem, os que não é. Para que essas pessoas, conscientes da sua incapacidade, possa orar o Salmo 16:2. Yahvé Adonai, tu és tudo que eu tenho. Como Jó pudesse dizer, eu sou nu, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Eu não tenho nada. O apóstolo Paulo disse, aquilo que para mim era riqueza e lucro, eu a reputo agora como refúgio, para ganhar a sublimidade de Cristo Jesus. Para eu conhecer o poder da ressurreição e me conformar com Ele e participar com Ele no sofrimento. Meu alvo é Cristo. A riqueza da igreja não é as nossas virtudes. A nossa riqueza é o Senhor. Como disse os Salmos, Senhor, tu és a porção da minha herança. Eu não tenho herança nessa terra. Tu és a minha porção, a minha herança na terra dos viventes. O que você tem? Para concluir. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva que você tem ou que você vê, em qualquer lugar que exista, alguma dádiva espalhada entre os homens, alguma inteligência, alguma capacidade, algum dom perfeito em a vida de alguém, seja ele conhecedor de Deus ou não, vem do alto. 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, porque em nós mesmos não habita bem algum. Romanos 8:26. Também o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda, nos acolhe em nossa fraqueza. O que é fraqueza? Pobreza, incapacidade. Não damos conta de fazer, porque não sabemos orar como se deve orar. O mais sábio entre nós, o mais maduro entre nós não sabe orar como convém. O irmão mais conhecedor da Bíblia, o irmão e a irmã mais dedicada na oração não sabe orar como convém. Precisamos de ajuda do Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 4:7.
Quem é que te torna você diferente de qualquer outra pessoa na linguagem de hoje? Pois quem é que te faz sobressair sobre as demais pessoas? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Não há nada que nós possamos ter ou ser que não seja dom, dádiva, graça de Deus. João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Filipenses 2:13, Deus é que efetua em vós tanto o seu querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Deuteronômio 8:17 e 18. Também fala sobre isso. Se você ganhou alguma riqueza, não diz, foi a minha mão que fez isso. Ele diz, porque antes tu reconhecerás. Não foi a minha força e meu poder, meu braço que fez isso, mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para que você possa adquirir riquezas, para que Ele confirme a sua aliança. 1 Pedro 4:10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu. Não é o que conquistou, é o que recebeu. 2 Coríntios 12:9. Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. É no reconhecimento da sua incapacidade. É no reconhecimento de que você nada pode. É que você vai descobrir graça, te ajudando a ser bom pai, a ser um bom profissional, a ser bom marido, a ser bom pastor, a cuidar dos negócios que pertencem a Deus. Eu lembro, para concluir, sei que eu passei um pouquinho do horário, praticamente terminei. Eu lembro que eu era rapaz, eu trabalhei 1 ano para comprar uma moto, para trabalhar no Diário da Manhã. E depois de 1 ano, com a minha motinha, eu fui lá no Diário da Manhã fazer entrevista, chegou alguém, olha, se chegar um motoqueiro e contrata, porque nós estamos precisando de motoqueiro. Eu lá dentro fiz uma festa dentro de mim. Estava me preparando para casar, eu precisava de um emprego. Naquela época não tinha tanto emprego quanto nos dias de hoje. E eu amei, dentro de mim. Aí ele escreveu, quando ele viu o meu nome, Robson Roberto Dornelas Rocha, ele percebeu que o meu nome parecia com o de alguém lá da empresa. Ele disse, você tem algum parente aqui? Ele disse, meu irmão trabalha aqui. Ele falou, Robson, infelizmente nós não vou poder nem continuar aqui a entrevista, porque é uma norma da empresa, nem o presidente contrata alguém da família dele, é norma da empresa não contratar ninguém da família. Desculpa, sinto muito, nós não vamos poder continuar. 1 ano esperando aquela vaga. Meu irmão falou assim, no final do ano vai surgir uma vaga, já estão falando para a gente correr atrás de alguém, então essa vaga vai ser sua. Aí chego lá, me deparo com isso. Eu vou lá no estacionamento, quando eu vou subir na minha moto, eu lembro de Salmos 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Do Senhor é a terra e tudo que nele há, o mundo e tudo que nele habita. Eu disse, Senhor, não há nada nesse planeta Terra ou nesse universo que não lhe pertença. Essa empresa é tua. Tu pões lá quem tu quiseres colocar. E só tem uma lei que não pode ser quebrada, a tua lei, a tua palavra. Qualquer outra, Senhor, depende da tua vontade soberana. E se tu quiseres, tu podes me colocar aqui. Subi na moto, a minha aflição foi embora. O Senhor ouve a oração do aflito, do que nada tem, não tem poder de barganhar, de forçar aquela empresa. E aí, isso era de manhã, quando foi por volta de 2h30, veio meu irmão,
chorando, me encontrar, que eu estava na casa da irmã Valdomira, minha mãe espiritual, na casa da irmã Valdomira conversando. Eu lembro ainda como se fosse agora. Ele sentou, ele não deu conta de falar, como que é normal dele. Ele me abraçou e disse: é para você começar lá amanhã. Não sei o que aconteceu, mas eles mandaram te chamar. E eu lembrei, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ó Adonai, Tu és o meu Yahvé. Eu não tenho nada senão a Ti. Eu só tenho o Senhor. Para me salvar, eu só tenho o Senhor. Para me abençoar, eu tenho o Senhor. Eu não tenho coragem de colocar: me abençoa porque eu jejuo, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Eu não sou como os demais pecadores, porque, Senhor, eu sou como os demais pecadores. Eu fui só iluminado para perceber que Tu és o meu Adonai. Tu és a herança, minha herança, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. A graça nos basta, porque a graça traz com ela tudo quanto esse pobre precisa. Você é pobre. Nunca pense que você é outra coisa que não seja pobre. A Sônia pregou na reunião das mulheres, no retiro das mulheres, dizendo que no universo só tem 2 degraus: o degrau do rei e o degrau dos servos. Não existe um outro. Todo mundo aqui é pobre. Não há alguém que possa se gabar. Não há alguém que possa dizer: eu tenho isso porque eu sou esforçado. Como foi que você conseguiu essa casa? É porque eu sou esforçado. Não, tem muita gente esforçada que não tem casa. A melhor resposta foi: eu não sei, irmão, é graça de Deus, é bondade de Deus que me favoreceu. De alguma maneira eu tenho essa casa. E eu tenho essa casa. Então, como eu sou dono de um campo, eu sei que no meu campo tem que ter alguma coisa que é para eu acudir alguém. Eu sei que tem na minha vinha alguma coisa que eu preciso compartilhar. Uma vez Deus me perguntou assim no meu coração: quantas pessoas além de você mesmo é sustentada pelo que você ganha? Quantas pessoas, meu filho, além de você mesmo, é abençoado com aquilo que você ganha? Quantas pessoas, além de você mesmo, é abençoado por aquilo que você tem, sua inteligência, seus dons espirituais, seus recursos financeiros? De quem é? Como que você conseguiu? Senhor, bem algum eu tenho, senão a Ti somente. Venha sobre nós a Tua bênção, Senhor. Venha a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos, queridos.